para instituições públicas. Veja, Pedro, que o financiamento está colocado no PNE com a meta de alcance de 10% do PIB, ou seja, 10% das nossas riquezas precisaria ser destinado em 10 anos para a educação. Nós estamos com 5,1% de uso das nossas riquezas para a educação pública, recurso público para a educação pública, 5,1%. E o total de recursos, incluindo o repassado para a privada, 5,4%. Então, a gente está na metade da meta de financiamento que garantiria acesso à equidade e qualidade. Por isso que os dados do plano também são desoladores, né? Porque a gente não teve esse crescimento. Pelo contrário, a gente teve o congelamento pela emenda 95 de 2006, governo Michel Temer, congelamento dos recursos das áreas sociais por 20 anos. Então, agora nós tivemos, né, essa revogação, a troca pelo arcabouço fiscal, e a gente está aí na disputa pelo espaço da educação dentro do arcabouço fiscal e pela manutenção dos mínimos constitucionais obrigatórios, porque isso também está em disputa. Volta e meia a gente vê aí algum projeto que é de abolir os mínimos constitucionais para educação e saúde, né? Isso aí seria um retrocesso, porque o mínimo constitucional da União, 18%, estados e municípios, 25%, é o que tem nos garantido o recurso para financiamento da educação, né? Então, tá tudo muito em disputa. Está em disputa o fundo público, está em disputa a concepção de educação, está em disputa a concepção de currículo, né? A gente tem visto aí usos e abusos da BNCC, transformando aqueles códigos alfanuméricos em apostilas, em livros didáticos para as crianças de educação infantil, determinando o planejamento de professores a partir de códigos alfanuméricos, então tem que dar conta durante a semana de 5 códigos alfanuméricos para a educação infantil, o que é um verdadeiro absurdo, mas tem uma indústria de material didático, uma indústria de venda de serviços educacionais que se apropriou da BNCC, e vem fazendo essa exploração do recurso público. Também a disputa, vejam que ela é pelo conteúdo da proposta, né? Qual é o conteúdo que nós vamos usar lá no currículo da educação infantil, e também pelo recurso público, vendendo apostilas, vendendo formação, vendendo projetos pedagógicos, vendendo até planos municipais de educação. Até isso nós temos empresas vendendo, né? Todas elas em torno do fundo público. Tá, gente? Então, nós temos que disputar esse fundo público para a educação pública com gestão democrática no âmbito das instituições. E aí, depois da formação, vem a avaliação, né? Porque a gente está também sob essa égide de avaliações e avaliações, né? Então, as avaliações das crianças lá dos anos iniciais se dão em cima dessas apostilas, em cima desses livros, que, por sua vez, estão alinhados com a formação de professores e com a BNCC, com aqueles códigos alfanuméricos da BNCC. Então, tudo isso são disputas em torno do conteúdo da educação, da formação humana que a gente faz desde os bebês, e também em torno do fundo público. Nós precisamos estar muito alertas em relação a essas questões. Neste momento, a gente está com um programa nacional aí voltado à alfabetização, né? Porque sim, a alfabetização é uma demanda importante para o país, nós precisamos garantir a alfabetização, mas a educação infantil, ela entrou neste projeto também, a pré-escola está neste projeto. E nós estamos aí na disputa da concepção de letramento e alfabetização para a educação infantil. Não com aquela abordagem preparatória tradicional para o ensino fundamental, não é a educação infantil que tem que preparar e alfabetizar as crianças para o primeiro ano, para isso nós temos um ciclo de alfabetização, mas qual é o espaço de letramento e alfabetização na educação infantil? Isso também está em disputa. E nós temos já institutos aí, fundações vendendo para as prefeituras pacotes para as prefeituras atenderem a este programa governamental da alfabetização, tá? Então, é importante chamar a atenção que as universidades também foram convidadas pelo MEC para fazer esse trabalho e estão se organizando aí com uma coordenação da UFMG, que vocês conhecem, que tem o projeto Leitura Escrita, né? E é em torno deste projeto Leitura Escrita na educação infantil, LEEI, Leitura Escrita na educação infantil, que a gente está
defendendo a entrada da pré-escola nesta demanda maior, que é um compromisso pela alfabetização das crianças brasileiras. Mas institutos privados já estão oferecendo para os municípios a venda de formação, e não é com lei, é com outros projetos de alfabetização, já estão correndo na frente e oferecendo para os municípios. Tá? Então vejam como o currículo está relacionado com a avaliação, existe a pressão, né, por desempenho das crianças, e neste novo Fundeb, a gente teve a aprovação do VAR, que é um valor aluno ano por rendimento. Então, este VAR, ele vai remunerar um valor a mais no âmbito do Fundeb para municípios que apresentem desempenhos educacionais superiores e que consigam corrigir as questões de desigualdade. Então, vejam que vai haver ainda muita disputa em torno desse fundo público, né? E pressão sobre a educação infantil. Por quê? Porque se alfabetiza na educação infantil, o município vai ter um desempenho melhor na avaliação das crianças lá no fundamental. Nós temos que cuidar muito o que vai acontecer agora no âmbito desta distribuição de recursos. Tem uma quota parte do ICMS, que está vinculada a rendimento educacional, e tem uma parte de recursos do VAR, vinculada a rendimento. Ainda que a educação infantil esteja preservada no âmbito do SAEB, nós estamos dentro do SAEB, do Sistema de Avaliação da Educação Brasileira, mas com aquele resguardo que a gente conseguiu construir ao longo da última década, de que seja para avaliar os insumos, a oferta e os insumos, isso que a gente estava falando aqui no âmbito do plano de educação. Se tem professor suficiente, se o professor tem formação, se a escola tem infraestrutura, se está atendendo o percentual mínimo do PNE, é isso que está colocado para a educação infantil no SAEB. Mas nós vamos ter pressão, com certeza, nós vamos ter pressão e vamos ter disputa para que a educação infantil colabore nos processos de alfabetização e letramento. Então, a gente tem que disputar essa concepção do que é alfabetização e letramento desde a educação infantil, né? Com muito embasado na literatura infantil, no acesso a boas obras, no acesso a bibliotecas, no acesso à cantina da leitura, para que professores e professoras possam fazer a contação de histórias lá no âmbito das instituições educativas, garantindo práticas significativas de leitura e escrita desde a educação infantil. Essa é a nossa proposta, né? Mas isso é outro campo em disputa, relacionado com a disputa do fundo público. Isso é muito importante a gente ter essa compreensão. Não é só disputa conceitual, é fundo público. E nós temos essa voracidade de institutos e fundações privadas que proliferaram nos últimos anos. A gente tem institutos aí, toda semana a gente vê um instituto novo vendendo serviço, vendendo assessoria para a educação infantil também. Tá? Então, um alerta nesse sentido. Ouço, ouço sim. Tudo bem, Silvia? Prazer.